Vamos começar, então, a defesa da tese de doutorado do doutorando Marcos Maurício Holanda, intitulada A Teoria do Decrescimento Econômico, um estudo sobre a viabilidade de aplicação no constitucionalismo brasileiro para o alcance da sustentabilidade. Eu agradeço, em primeiro, ao professor Michele Carducci, sabendo já da diferença do fuso horário e das dificuldades iniciais de ajustarmos a internet, mas graças à nossa boa vontade, à boa vontade do professor Michele Carducci, que é um companheiro do PPGD já há alguns anos, inclusive é um dos inspiradores dessa temática, esteve conosco em 2015, tivemos a oportunidade de escrevermos um livro juntos sobre crescimento econômico e desenvolvimento humano. Professor Michele Carducci, é sempre um prazer tê-lo participando das atividades do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito da Unifor. Agradeço a presença do professor João Luiz, que também veio aqui da Universidade Federal do Ceará, bem como do Centro Universitário 7 de Setembro, é um parceiro, é um colega, um estudioso da temática também da ordem econômica, da ordem social. Fez também o pós-doutorado dele na Universidade de Lisboa. Temos vários estudos que se afinam e que se completam e que divergem, enfim, faz parte também do nosso processo de tese de antítese no estudo acadêmico. Professora Samira Naspolini, também uma amiga, uma estudiosa sobre a temática de responsabilidade social das empresas, sustentabilidade, que brinda à Universidade de Fortaleza essa semana também disciplinando e ajudando na questão da metodologia do ensino jurídico. E agradeço aos nossos professores da casa, professor Randal Martins Pompeu, que tem como disciplina no doutorado em administração a temática da responsabilidade social das empresas, assim como a professora Ana Carla Pinheiro Freitas, que é a nossa professora de sustentabilidade e meio ambiente, não é? Então, o Marcos Maurício vai ser examinado por essa banca, ao longo desses anos tem formatado o seu estudo e hoje vem apresentar o que conseguiu como resultados durante esses anos, dos 4 anos. O Marcos Maurício fez mestrado conosco, fez agora o doutorado dele e se submete na data de hoje ao questionamento da banca para auferir o título de doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. Feitas essas considerações iniciais, passo a palavra ao doutorando, que terá 20 minutos para a exposição da sua temática. E peço aos senhores que estão aí na porta que, por favor, não deixem ninguém entrar nem sair durante a exposição do acadêmico. Gostaria de agradecer a minha orientadora, a professora Gina, que realmente a contribuição dela foi fundamental. Sem a contribuição, sem sua orientação, não seria possível. Eu lembro de diversas vezes, quando ela faz alguma viagem, trouxe para mim alguns livros, conhecer autores e instigar. Cada vez que a gente ia para a orientação, eram 2, 3 horas de orientação, instigando, a gente, sei lá, cansado, mas isso ia ajudando a formatar. Então, com certeza, sem a professora Gina, sem sua orientação, o trabalho não seria possível. Ou se saísse, jamais ia sair dessa forma. Porque realmente eu agradeço e muito por ser duplamente orientando, tanto no mestrado como no doutorado. Agradeço também, claro, aos examinadores, né, que nesse momento, após a defesa, vão repassar seus conhecimentos, as indagações e suas contribuições, que certamente vão afinar mais a questão do trabalho e deixar o trabalho mais plausível, palpável e com a realidade. Então, agradeço a professora doutora Ana Carla, nossa professora da Unifor, o professor doutor Randal Martins Pompeu, o professor Michele Carducci, né, o professor João Luiz Matias Nogueira e a professora Samira Raide Dalfarra Naspolini, da Unimar. Apesar de eu ter colocado aqui, professor, mal corrigi, né? No trabalho está de outra universidade, mas já corrigi já, né? Então, o tema do trabalho, dessa defesa da tese, é a teoria do decrescimento econômico, um estudo sobre a viabilidade de aplicação no constitucionalismo brasileiro para o alcance da sustentabilidade. Então,
a questão desse estudo é justamente isso aí, o que acontece. Apesar da Constituição brasileira ser reconhecida internacionalmente por ser uma das primeiras que teve uma preocupação ambiental, uma preocupação intergeracional, o problema é que na nossa realidade, hoje, isso não ocorre. Nós temos vários retrocessos ambientais na legislação, no Executivo, por falta de fiscalização, no Legislativo, por retrocesso de legislação, como nós estamos vendo agora, a questão dos pesticidas, que nós estamos tendo um retrocesso enorme. Então, e a ausência de uma proteção efetiva no meio ambiente, bem como um crescimento econômico exacerbado e ilimitado diante de um planeta com recursos finitos. Então, dentro do constitucionalismo brasileiro, o estudo é justamente isso, é tentar demonstrar se há a viabilidade de incluir, de tentar adaptar a teoria e transformar a nossa Constituição em busca de uma sustentabilidade mais forte. Então, nosso trabalho, ele se encontra na área de concentração, que isso é importante falar, até para poder situar o direito à pesquisa. Nós ficamos dentro do direito constitucional público e teoria do Estado e segue a linha de direito constitucional nas relações econômicas. O estudo também se desenvolve no grupo de pesquisa do CNPq, Relações Econômicas, Políticas e Jurídicas na América Latina, o REPJAL. Então, realmente, esse grupo, que é coordenado pela professora Gina, professora Ana Carla, é um grupo importantíssimo, porque lá nós nos unimos e compartilhamos os conhecimentos, autores, informações, então, realmente, a contribuição foi importantíssima. Então, daí nós temos a nossa problemática, que é investigar a conveniência de aplicação da teoria do decrescimento econômico diante do constitucionalismo brasileiro, a fim de convergir ao caminho da efetiva sustentabilidade. Logicamente, o que nós tentamos é o quê? A teoria do decrescimento, ela é ampla. Assim, eu coloquei aqui decrescimento econômico, mas a teoria do decrescimento ela não se limita ao econômico, ela é muito ampla, é cultural, social, é bem ampla. Mas eu coloquei aqui, tanto assim, que o autor base que eu usei, que é o Sérgio Latouche, que eu usei umas 20 obras dele, entre artigos, livros, e tem um artigo que eu encontrei depois, que é o único artigo que ele fala em decrescimento econômico. Apesar que a teoria do decrescimento está bem ligada ao decrescimento econômico, mas ela não se limita somente a isso. Da primeira vertente da teoria do decrescimento, eu só me ativo na parte da sustentabilidade, que é um primeiro passo. Então, procure-se, com a teoria do decrescimento, buscar um equilíbrio estabelecido na Constituição, para atender à dimensão da sustentabilidade. Até porque, na nossa Constituição Federal, ela prevê que deve haver uma aproximação entre o econômico, social e o ambiental, mas isso não é a realidade. Apesar de nós estarmos na oitava economia, entre a oitava economia mundial, nós estamos no 75º em IDH, ou seja, um fosso social, uma concentração de renda enorme, tudo demonstrado através de relatórios. Há um índice de pobreza que gera vários vícios satelitários, como violência, prostituição e tudo mais. Então, é justamente o que eu estou tentando, com a teoria do decrescimento, aproximar. Além de ter... E esses vícios satelitários também geram problemas ambientais. Então, é justamente isso, é tentar aproximar, criar um contexto de sustentabilidade dentro da Constituição, fortalecida, que de modo possa os outros direitos e garantias sociais possam ser aproximados e realmente tirar a Constituição do papel e trazer para uma Constituição real, trazer para a realidade. Essa é a proposta que nós tentamos. Dentro da metodologia, é uma metodologia empírica com fontes de informações bibliográficas, legislações de obras de referência, legislações, doutrinas, jurisprudência. E também com vários relatórios e dados estatísticos, nacionais e internacionais. Até porque, quando eu falo, em determinado momento, que 25% das mortes no mundo foram ocasionadas pela poluição, eu tenho que mostrar uma fonte, que é da OMS. Então, foram usados muitos relatórios, muita jurisprudência e doutrina para justamente ser analisado. Agora, especificamente no terceiro capítulo, que trata sobre a responsabilidade social das empresas, eu fiz uma pesquisa de campo que passou por toda a questão do Comitê de Ética na Plataforma Brasil, foi aprovado e a partir daí foi que eu fiz, justamente para ter essa percepção sobre o que as pessoas, os stakeholders, ou seja, as partes interessadas, achavam o que seria, o que ele entendia por responsabilidade social das empresas. Logicamente, o resultado foi muito bom e interessante, que eu vou trabalhar, vou apresentar, mas teve dois resultados que causou uma certa preocupação.
apesar da parte positiva ter sido bastante alta, um resultado negativo, apesar de ser 20% negativo, mas causou preocupação, que eu vou explicar mais à frente, né? Então, especificamente, o terceiro capítulo teve esse estudo de caso, com a metodologia um pouco diferenciada devido ao título de pesquisa, que, logicamente, deu até trabalho para nós do direito. Por quê? Porque nós não trabalhamos muito isso. Então, eu tive que me valer muito de livros mais específicos para a administração, que tratavam mais. E a professora Samira está aí, qualquer coisa pode dar até um apoio também, né? Que o resto do cabelo caiu por causa disso. Dentro do objetivo geral, né, que essa é a essência do trabalho, é analisar a possibilidade de conformação da teoria do decrescimento econômico no constitucionalismo brasileiro para o alcance da sustentabilidade. E, para isso, foram delimitados 4 objetivos específicos, que esses objetivos específicos seriam justamente para poder formar o conteúdo para me tentar chegar a cumprir o meu objetivo geral. Então, o primeiro objetivo específico é justamente proceder a uma revisão acerca da sustentabilidade em um ambiente globalizado e as suas consequências ao meio ambiente. Foi isso que tentou se mostrar. O segundo objetivo é analisar a perspectiva da Constituição Federal de 88, no que se refere à sua ordem econômica, social e ambiental, ou seja, compreender essa formação, compreender qual o limite da livre iniciativa, compreender o que é o desejo constitucional, o que ele quer realmente. O outro objetivo é justamente compreender a responsabilidade social das empresas e, o último, compreender a teoria do decrescimento econômico. E, dessa forma, seguindo os objetivos específicos, foram criados um capítulo para cada objetivo, né? Temos, então, no primeiro capítulo, a análise da sustentabilidade diante do processo de transnacionalidade. Aí, o segundo capítulo, nessa estrutura que foi desenhada a tese, a idealização econômica e social ambiental na formação constitucional brasileira de 88. Terceiro capítulo ficou a responsabilidade social corporativa e o desenvolvimento social econômico e a sustentabilidade ambiental. E o quarto capítulo é justamente o cerne da questão, é a teoria do decrescimento econômico e o futuro sustentável da sociedade, que é a partir daí que nós vamos ir para a conclusão para tentar formular a contribuição que, de algum modo, nós pretendemos que tenha algum impacto na sociedade, né? De alguma forma de impacto para poder realmente transformar, ou seja, sair da academia, a nossa pesquisa de forma teórica, para ver se há uma contribuição real que possa contribuir na nossa sociedade. No primeiro capítulo, então, eu vou tratar justamente da questão da globalização, do processo de transnacionalidade e essa relação de uniformização de mercados, de consumo e tudo mais. E depois eu vou tratar a questão do meio ambiente em si, da sustentabilidade, e demonstro que o meio ambiente ele é transnacional em sua essência. O meio ambiente é transnacional em sua essência, ou seja, tudo o que acontece em qualquer parte do mundo tem potencial lesivo para qualquer nação, transcende as fronteiras. Então, é isso que a gente tenta mostrar. Depois, em um outro momento, nós falamos da questão da sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento. Até porque a questão do desenvolvimento está intimamente ligada. Tanto que o Nicholas Georgescu Roegen, né, que foi um dos primeiros a falar da questão do decrescimento em si, ele coloca a natureza como limite da economia. Ou seja, não existe nenhum produto na face da Terra que não seja proveniente do meio ambiente, a não ser que caia um meteoro. Fora isso, aí veio do meio ambiente, direto ou indiretamente. Então, ele coloca que uma economia ilimitada não tem razão de ter sucesso diante de um processo finito do meio ambiente, principalmente quando não dão chance e oportunidade do planeta recuperar em relação a isso aí. E depois tratamos também da questão da sustentabilidade como princípio, para as empresas utilizarem a sustentabilidade como princípio orientador, e também nós usamos também o professor alemão Klaus Boltzmann, que ele trata também sobre a questão da sustentabilidade como princípio do Estado ecológico, e foi nessa linha para tentar compreender e mostrar a importância da sustentabilidade, a sua transnacionalidade e a questão da importância da sustentabilidade como princípio também jurídico, porque gera obrigações, né? Então, essa foi situar a sustentabilidade no contexto mundial e a sua importância para todas as economias, independente de quem polua ou não. Então, esse foi o primeiro capítulo. O segundo capítulo, que é analisar
a questão da globalização, a idealização econômica, social e ambiental na formação da Constituição. Então, foi feito todo um estudo para compreender o que é a Constituição brasileira nesse formato econômico, social e ambiental. Até porque a nossa Constituição, alguns autores falam de uma ambiguidade. Por quê? Porque na época da Constituinte, teve forças liberais e mais sociais, tanto que o quê? Que como fundamento da Constituição nós temos o quê? Sempre os valores sociais de trabalho estão ao lado da livre iniciativa. Ou seja, qual é o limite da livre iniciativa? Os valores sociais de trabalho e a proteção ambiental. Então, nesse momento, nós estudamos, tentamos entender a questão da força econômica, da ordem econômica, a partir do artigo 170, que também no artigo 170 coloca como fundamento do caput, no seu artigo 170 como caput, os valores sociais e a livre iniciativa. Além do mais, percebemos também a questão da Constituição como fomentadora do desenvolvimento econômico e social, e que foi percebido que a Constituição ela é um instrumento para o bem-estar social. A economia é o meio que se utiliza para a transformação social e não para um fim em si mesmo. Tanto que no próximo capítulo nós vamos demonstrar a questão da empresa, que o lucro não é para existir per si. A empresa deve existir, deve ter lucro, mas ela tem uma função social, ela tem a sua responsabilidade social. E depois nós falamos a questão de uma ordem ambiental constitucional, apesar de não estar expresso. Mas temos em diversos momentos, no artigo 170, como princípio, tem a proteção ao ambiente, como princípio, não como fundamento. Temos também o artigo 225 e outros pontos que tem lá a proteção do meio ambiente, que também foi merecido um destaque especial devido à sua importância. E depois nós falamos da questão, tratamos da questão jurídica e a realidade constitucional. Na Constituição jurídica, ela é perfeita, ela resolve em parte. O problema é a nossa sustentabilidade, da forma que se encontra, ela não é fortalecida, fica à mercê de quê? De retrocessos legislativos, como nós estamos acompanhando agora, e a nossa realidade é cruel. Nós estamos com seríssimos problemas ambientais e de difícil solução. Então, coisas de difícil solução exigem soluções complicadas, complexas, inusitadas e inovadoras. É isso que nós tentamos trazer. Não sei se consigo, mas tentaremos. No segundo capítulo também, a questão no âmbito constitucional brasileiro, da questão do meio ambiente equilibrado, nós entendemos que a sustentabilidade também tem que se posicionar no patamar superior da dignidade da pessoa humana. Existe a teoria do triple bottom line, que o quê? Que coloca no mesmo patamar as pessoas, a natureza e o planeta. Mas o que percebi que o quê? Que sem sustentabilidade, sem um meio ambiente equilibrado, você não consegue ter direitos humanos, você não consegue ter direitos fundamentais. Por quê? Porque você não vai ter uma vida digna, você não vai ter o essencial para promover uma vida digna ou direitos fundamentais. Então, a sustentabilidade, foi o que eu percebi dentro desse capítulo, ela funciona como promotora do desenvolvimento e da dignidade da pessoa humana. E deve também... 6 minutos, hein, professor? Está acabando. Vou adiantar aqui, então, para o terceiro capítulo. Antes de finalizar, então, é importante o quê? A questão do meio ambiente, a Constituição, ela foi inovadora, mas temos sugestões para ela, principalmente para a questão da fortalecimento da sustentabilidade. No terceiro capítulo, é justamente que se trata da responsabilidade social da empresa, né? E tratamos também de que a sustentabilidade, eu coloquei um tópico, a sustentabilidade como a empresa sobre nova direção. Porque isso aí é engraçado, interessante. Porque assim, a direção que as empresas têm que tomar, sempre tem que tomar como fundamento a sustentabilidade. Até porque depende da sobrevivência dela. Tanto que temos vários casos, que eu vou falar aqui, que é a da Samarco, que tinha relatórios sobre o potencial lesivo da sua atividade, que precisava ter reforço da barragem, e em nome do lucro não fez. Nós temos do círculo virtuoso para o decrescimento, né? A questão do círculo virtuoso, desses R's, o reavaliar, o reciclar, o redistribuir. Então, seja, para essa transformação, é necessário o quê? A gente reavaliar o que nós temos, reconceituar nossos paradigmas, reestruturar, redistribuir, relocalizar, reduzir, reutilizar, ou seja, reciclar.
Nós temos um relatório da ONU que, só de produtos eletrônicos, todo ano nós temos um acréscimo de 40 bilhões de toneladas de produtos eletrônicos, e só 20% são reciclados. O restante sai perdido, né? Então, são vários relatórios, ou seja, nós temos que modificar, se quisermos continuar a ter uma vida digna, se quiser continuar existindo. Até uma vez, conversando no nosso grupo, no Refijal, o Cela, eu falando do fim do mundo, eles falaram, não, o ser humano vai primeiro, porque ele vai tornar o ambiente tão insalubre que ele vai antes do planeta se acabar, porque o planeta tem um limite. Concluir. Vamos para a conclusão. Então, pela conclusão, comprova-se, né, que o crescimento econômico per si não oferece resposta para a sustentabilidade, afirma-se a necessidade de orientação para a atividade econômica, né, percebe-se que o futuro da economia está intimamente ligado à natureza, ou seja, a economia é um subproduto da natureza. Sem natureza não existe produção econômica de forma alguma. Isso é uma certeza. A natureza, como promotora de vida, deve estar em patamar de desigualdade, ou seja, em patamar superior a qualquer outra coisa, e todos devem usar o meio ambiente e a sustentabilidade como fundamento para a sua aplicação. Verifica-se no Brasil a necessidade de fortalecimento de proteção à natureza, né? Atesta-se a indispensabilidade de assegurar uma sustentabilidade forte, e sugere-se também a inclusão do planeta, da natureza, como stakeholder, como parte interessada. Por quê? Porque é ela que sofre os danos no meio ambiente. Ou seja, então as empresas, quando vão atuar no seu desenvolvimento, elas têm que o quê? Pensar o que é que o planeta vai sentir. Como eu vou fazer de modo que o planeta consiga se recuperar, de modo que eu possa constantemente ficar produzindo sem alterar e sem danificar a sua estrutura. Afirma-se, então, que o decrescimento econômico é aplicável ao texto constitucional, né? A harmonia desejada pela Constituição é assimilável ao decrescimento econômico, de modo que entende que a economia é para promover o bem-estar do ser humano e garantir o bem-viver em uma sociedade justa, solidária, com a natureza protegida, né? Para garantir a vida em todos os seres de todas as gerações. E, para isso, para garantir essa sustentabilidade forte, eu fiz 4 sugestões, 5. Uma é justamente o que? Inserir como fundamento da República, no artigo 1º, o meio ambiente sustentável. Porque, se ele está como fundamento da República, a sua proteção muda. Ela está no corpo fundamental, no eixo fundamental da República. Até a professora Gina questionou, Marcos, mas não são cláusulas pétreas? Nós discutimos, fui pesquisar realmente, para tirar não pode. Nada fala sobre acrescentar, e um bom acréscimo, né? O outro é justamente, ou seja, desse modo, já que estamos implementando dentro do artigo 1º dos Fundamentos da República, então, inevitavelmente, teríamos também que fazer um reforço nos objetivos, os objetivos para execução. Então, ou seja, inserir mais um quinto inciso, ou seja, proteger a natureza e garantir a sustentabilidade como princípio. E, desse modo, também vem o artigo 4º também, que necessita de mais um acréscimo, ou seja, o relacionamento internacional do Brasil, ou seja, respeito à natureza e à regeneração dos ciclos vitais, ou seja, seria mais um, além dos direitos humanos, prevalência dos direitos humanos, proteção ao ser humano, também o quê? Relacionar com países que respeitam a natureza e a sua regeneração, né? Então, essa é uma sugestão também. E sugere-se também ainda, no artigo 170, a colocação no caput da proteção à natureza, porque a natureza ela tem uma proteção no 170, mas como princípio. E eu sugiro que essa proteção fosse como fundamento do artigo 170, como fundamento da ordem econômica e social, né, por todos os motivos já expostos. E também uma modificação pequena no artigo 225, só para poder explicar quem são esses todos. Porque temos vários autores que falam questão de todos. Todos quem? Numa Constituição antropológica, todos os seres humanos, claro. Mas, como estamos procurando a sustentabilidade forte, então nós queremos o quê? Todos os seres vivos têm o direito a essa proteção também, né? Como forma de deixar em perfeita sincronia a nossa Constituição. E, como último passo também, né, sugere-se também o quê? A necessidade de uma educação ecológica para gestores, consumidores, como forma também que essa parte da educação ecológica
Frigio-Capra fala, Latouche fala, e é importante também a gente ter essa noção ecológica para poder o produtor, as corporações produzirem com responsabilidade e o consumidor consumir com responsabilidade. Né? Então, mais uma vez, agradeço. Né? Aí bota aqui no final aqui o nosso link aqui do grupo do Repjal, né? Nosso grupo CNPq, que é muito movimentado e discutido, muito bom. E agradeço aos membros da banca, examinadores, e estou aqui preparado para ouvir todas as considerações. Obrigado. Passo, então, a palavra ao professor Michele Carducci para que faça as ponderações e arguições julgadas necessárias. Obrigado. Obrigado a todos, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à doutora Gina pela oportunidade de participar dessa banca de doutorado e também à Unifor para permitir-me ser membro desta banca. Sou muito honrado por esta experiência, a primeira minha experiência que tenho como membro da banca da Unifor no programa de doutorado de Direito Constitucional. Peço desculpa, naturalmente, para falar um português um pouco aproximativo. Eu quero imediatamente analisar alguns conteúdos do trabalho da tese do doutorando. Em primeiro lugar, quero dizer que gostei muito do trabalho, da pesquisa do doutorando. E quero exprimir meus parabéns para o trabalho dele. Também porque gostei muito da construção de toda a arquitetura da sua tese, coerente, e que permite também de construir hipóteses de conclusões operativas, não exclusivamente de natureza teórica. Porém, em função de tudo isso, eu queria poner algumas questões ao doutorando sobre principalmente três elementos que, na minha consideração, na minha opinião, para que eu possa conhecer o tema do decrescimento, do papel da relação entre natureza e regras jurídicas, constitucionais, etc., acho que sejam importantes profundizar e analisar para integrar o seu trabalho, não porque a tese precisa disso, senão para permitir uma evolução da sua linha de pesquisa sobre esse assunto, que é um assunto fundamental para o presente e o futuro de qualquer pesquisa jurídica no Brasil, como na Itália, como no mundo. A primeira questão é a seguinte: qual é a relação entre regras técnicas, estándares, parâmetros de responsabilidade social de empresas e regras constitucionais? Tento de ser um pouco mais claro. Ou seja, a impressão que eu tenho, a opinião que eu tenho lendo a sua tese, o seu trabalho, é que falta uma consideração de como reestruturar o inteiro sistema normativo para construir como se fosse uma espécie de bloco de constitucionalidade, ou seja, um complexo de normas que possam incluir também, constitucionalizando parâmetros comuns de responsabilidade social da empresa, e não simplesmente deixando esse tipo de regras a parâmetros internacionais ou locais, independentemente, de natureza prevalentemente técnica. Essa é a primeira observação que me permito de fazer ao trabalho do senhor e solicitar uma observação e reflexões sobre esse assunto por ele. A segunda pergunta, eu acho que nesse tese tem uma pequena lacuna da sua investigação, da sua análise. Uma lacuna não no sentido negativo da palavra, naturalmente, senão um perfil que merece seja analisado com muita atenção. Digo isso também enquanto jurista europeu que conhece toda a problemática do contexto europeu sobre os assuntos analisados pelo senhor.
Alguna é referida à relação entre níveis nacionais de regras constitucionais e jurídicas em geral e o papel das supranacionalidades. Un mundo fragmentado como o mundo de hoje, com uma quantidade de estruturas supranacionais que têm regras totalmente diferentes entre si. Eu posso pensar, por exemplo, ao caso da Europa, entre Estados, União Europeia, Conselho Europeu de Direitos Humanos. Porém, uma forma análoga, pode imaginar também no contexto latino-americano do Brasil. O senhor, que acha sobre o problema dessa fragmentação do contexto supranacional como elemento que pode obstacular ou condicionar ou capturar a efetividade de regras internas de cada Estado para promover um projeto efetivo de sustentabilidade? Porque no contexto europeu, por exemplo, o sistema supranacional funciona em uma dimensão prevalentemente optativa. In qual sentido? Nel sentido di che a União Europeia define objetivos que cada Estado autonomamente, com próprias estruturas normativas, com próprias funções, tem que realizar sobre o tema da sustentabilidade. Porém, de facto, esse tipo de objetivos não necessariamente se realizam eficazmente na mesma forma em cada Estado. A Itália, por exemplo, é um país que tem uma situação sobre o tema do meio ambiente, da realização de objetivos de sustentabilidade muito pior, por exemplo, da França ou da Holanda. E esta simetria, em um contexto transnacional de sustentabilidade, de problemas de sustentabilidade, não é simplesmente uma questão de assimetria institucional, é uma questão de falta de efetividade do objetivo em si, a nível nacional, como também a nível supranacional. Então, eu pongo a sua atenção a esse perfil de como a dimensão supranacional possa ser ou não um elemento que condiciona ou, paradoxalmente, obstacula um projeto de sustentabilidade e crescimento no sentido analisato na sua tese. A terceira questão, a terceira observação, sou claro na minha exposição? Sim, está claro. A terceira questão, a terceira observação que me permito fazer é sobre o papel do Estado. O decrescimento precisa de um Estado forte, de um Estado protagônico, de um Estado não mínimo, de um Estado interventor. Então, dentro do sistema mundial que fundamentalmente se funda sobre uma ideia de Estado com um papel reduto, mínimo, de intervenção, como a gente pode, como se pode imaginar realizar um projeto de crescimento? Um projeto que possa realizar o círculo virtuoso de qual fala o Latouche, quando cada Estado se encontra fundamentalmente capturado da um sistema econômico mundial que pretende que o Estado não seja um ator protagônico da economia como das relações sociais. Então, esta paradoxa, como pode ser tematizada e discutida a partir do contexto brasileiro, independentemente do contexto brasileiro, a nível geral, em função do âmbito de análise da sua pesquisa. E a última pergunta é sobre o tema da estratégia do retorno ao local. Eu quero que seja importante para o senhor tomar em conta todo o debate da ecologia crítica sobre este tema, a partir, sobretudo, do pensamento de William Odum, um dos mais grandes ecólogos do século passado, William Odum, que fala de paradoxo, de tirania das pequenas decisões locais.
Ou seja, imaginar que uma estratégia de retorno ao local possa ser uma possibilidade de concretização do projeto de crescimento e de sustentabilidade pode ser um engano. Odum explica desta forma: somar pequenas decisões locais não necessariamente produz um resultado final virtuoso. Por quê? Porque a natureza não é local, a natureza é holística, a natureza é global. Então, qual é a sua opinião, as suas observações, que este tipo de sugerência, de sugestões, perdão, de Odum pode produzir na linha da sua pesquisa? E última consideração, uma pequena sugerência bibliográfica para o futuro da pesquisa do senhor, de uma grande experiência de um autor italiano sobre o tema da responsabilidade social da empresa, que era Adriano Olivetti. Adriano Olivetti. Logo posso escrever o nome preciso. Adriano Olivetti fundou a primeira empresa informática italiana, depois adquirida pela IBM dos Estados Unidos, fundada sobre este assunto. A responsabilidade social da empresa precisa de uma democracia comunitária, de um contexto democrático comunitário, não exclusivamente de uma democracia representativa, senão de uma democracia comunitária, de uma participação de todos os cidadãos, como trabalhadores e como pessoas, a todos os processos de decisões. É um experimento bem interessante do contexto italiano. Infelizmente, na minha opinião, não teve uma sua realização concreta após a morte do Olivetti, porém funcionou durante a época do experimento de desenvolvimento deste modelo dentro a primeira empresa informática da Itália, uma grande empresa que permitiu a toda a sua comunidade experimentar precocemente essa experiência de responsabilidade da empresa como forma para compartilhar o modelo de desenvolvimento sustentável. Eu quero terminar aqui agradecendo novamente, manifestando todas as minhas cumprimentos e parabéns ao senhor. Obrigado. Obrigado, professor Michele Carducci, por suas considerações, que com certeza engrandecerão o trabalho do nosso acadêmico. Prazer. Em seguida, passo a palavra à professora Samira Naspolini, para que também possa fazer as considerações julgadas necessárias. Todos, boa tarde, inicialmente a nossa querida professora Gina, coordenadora da pós-graduação aqui da Unifor. Agradeço imensamente o convite, é uma honra poder estar aqui, participar da avaliação de um trabalho assim com essa profundidade que o trabalho tem. Na pessoa da professora Gina, cumprimento os meus demais. Às vezes não ficam, né? E quando você explicou, principalmente a partir da sua conclusão aqui e da sua explicação, né, eu entendi, né, o que você quer dizer quando você fala ali, né, no seu objetivo geral, a questão, né? É possível, está lá no resumo, está na introdução, né? É possível aplicar a teoria do decrescimento econômico no constitucionalismo brasileiro para o alcance da sustentabilidade? Então, eu fiquei assim, ele quer o quê? Ele quer cotejar a teoria, os princípios da teoria com os princípios constitucionais, ou ele quer avaliar se na Constituição existe essa preocupação? Tinha ficado com essa, né? Porque aplicar a teoria no constitucionalismo brasileiro, eu não estava entendendo direito, e aí você esclareceu, quer dizer, na sua conclusão também, mas talvez aqui, na hora de colocar, tanto no resumo quanto na introdução, que de fato você tem propostas, e eu acho isso fantástico, acho que é importante que dos nossos trabalhos, olha o tamanho da tese que o moço escreveu, né? Então, isso reflete o quê? Anos aí, horas de pesquisa, né, de reflexões, de reuniões com a orientadora, de cabelos que foram embora, enfim, né? E muitas vezes a gente vê tudo isso sem uma preocupação mais prática, né? O nosso país é tão pobre e a gente precisa de tanta ajuda da intelectualidade brasileira, né? Que somos nós, né? E eu acho muito importante que você tenha por conclusão
esses pontos aí que você sugere para colocar na Constituição, que de fato são todos bastante pertinentes, né? Bastante pertinentes, porque claro que tudo, assim, a Constituição traz isso, mas realmente precisa se pontuar melhor como um fundamento, como uma questão, né? A questão de ampliar aí não só para quem é que cabe no todos, né? Isso já é uma discussão que a gente faz nos próprios direitos humanos, até com relação à questão de gênero, enfim, né? Eu acho esse tipo de contribuição bastante importante que a academia dê ao nosso país, né? Porque realmente a gente precisa mais disso, e sugiro até que você publique a tese ou até, sei lá, transforme aí em propostas aí para os nossos legisladores, né? Que vão ter aí, vão ganhar de graça, né? Uma sugestão aí de questões que eles precisariam se preocupar e nem sempre o fazem, né? Então, essa questão do objetivo ali, eu acho, só para esclarecer um pouquinho melhor, e aí na página 22 da introdução, e aí também você repetiu na sua fala, eu só faria uma correção aí com relação à metodologia, porque você coloca, quanto à metodologia, assinala-se a pesquisa empírica, com utilização de fonte de informação bibliográfica e pesquisa de campo. Aquela sua pesquisa de campo, ela é a pesquisa empírica. A pesquisa bibliográfica, ela não é empírica daí, tá? Então, a pesquisa bibliográfica, você pode até chamar de pesquisa bibliográfica, ou é chamar de pesquisa documental, né, da legislação, você colocar aqui, e da bibliográfica, cujo método não é o mesmo da empírica, né? Então, quando a gente fala em pesquisa empírica, é quando a gente faz como você fez a pesquisa de campo. E isso não é toda a tese, isso é um capítulo só, né? Então, só para deixar claro ali. E tem algumas questõezinhas daí também, que é outro checklist que eu faço, também por obrigação, que é com relação à BNT, né? E eu fiquei com 3 duvidazinhas aqui, que na verdade, também me aconteceu recentemente, e aí eu submeti um artigo a uma revista, e a revista veio com algumas correções, me passou algumas correções, e uma dessas era essa, que não se põe mais os 3 pontinhos embaixo quando você repete um autor, lá nas referências. E você não faz isso mesmo. Então, eu não sei se realmente não se faz mais, acho que se eu perdi alguma mudança, mas até onde eu acompanhei eram os 6 risquinhos ali. 6 pontos, e aí você, né? Porque tem vários, o Latouche você cita várias vezes, né? Tem vários autores, Berkovitch, enfim, tem vários autores aqui que são repetidos, e aí seria o risquinho. Ó, estou sendo bem chata, mas é o que eu falei. Como não tem muito o que criticar e a gente tem que, né, contribuir. Outra coisa, o espaço entre os parágrafos, que está dando um espaço maior. Lá no Word, você tem... O Word, ele faz que nem aquela coisa antigamente de companhia aérea, que era automático você admitir o seguro, né? Você contratar o seguro. Isso até foi questionado. Depois, hoje em dia, você tem que botar sim ou não, porque antes já vinha o sim automático. O Word, ele bota o espaço automaticamente. Você tem que ir lá e dizer, não adicionar espaço entre parágrafos, porque você tem que ter o espaçamento de e-mail no trabalho corrido, né? Então, esse espaço fica bem mais do ponto de vista visual, bem melhor, mas realmente a BNT, ela não coloca. E o número de rodapé, ele tem que ser corrido, não começar de 1 a cada capítulo, né? E a tradução, até onde eu me lembro, também não tenho essa certeza, seria o caso de você consultar. A tradução seria, você, no corpo do texto, você traduz. Aí você cita no rodapé, né? Até porque você tem várias citações aqui, inglês, italiano, né? Espanhol, e aí quebra um pouco, você tem que ir lá para o... Né? Então, antigamente era assim, mas aí chegou-se essa ideia de que você traduz de livre, né? Ou, enfim, consultando aí os tradutores, e depois você bota no rodapé, tá? Então, só... Pronto, deu. De chatice era isso. Bom, vamos lá. Então, isso aqui eu já tinha falado. Vamos a... também a mesma coisa aqui das traduções, já... Só um minutinho, pessoal, que é bem extenso aqui.
que seria isso. Na página 63, você inicia colocando, vive-se uma crise de valores, né, na qual o desenvolvimento da tecnologia convive com a pobreza e a miséria. Só para você explicar isso melhor, no texto final, porque tem um outro momento também que você afirma, as pessoas, a humanidade passou a se preocupar com a questão ambiental. E aí, por muitas vezes, a gente fala, bom, quem? Né? Porque se a humanidade tivesse preocupada com a questão ambiental, a gente não estava onde a gente está, não é? Com todo esse risco que você está apontando. Né? Então, alguns autores, alguns pesquisadores, né? Não generalizar dessa forma, porque senão você incorre aí em conclusões, né, que não são... Então, essa crise de valores generalizada, né? Então, talvez seja... É uma afirmação forte e que necessitaria de um pouco mais de explicação, né? Na página 89 tem um parágrafo que faltou. Só ali o primeiro parágrafo do 1.3.3, o termo desenvolvimento sustentável, apesar de ter sido... Aí você botou, o apesar ficou solto ali. Talvez tenha sido alguma coisa na hora de concluir. Que aí só precisa dar uma olhadinha porque que esse apesar está ali. Ah, achei, ó, tá vendo? Ó, página 94. Página 94, lá no último capítulo, você fala assim, ó, a preocupação humana com a sustentabilidade é visível. Então, assim, só para não generalizar tanto, né? Então, há uma preocupação de alguns pesquisadores, de algumas pessoas e tal, né? Também na página 99, último parágrafo, a sustentabilidade em análise extensiva para quem a dignidade... ponto. Aí faltou... A página 99, último parágrafo. E teve uma questão que você fez nos outros capítulos, mas você não fez do primeiro com o segundo, que foi a interligação. Isso é importante, né? Fazer, bom, visto isso, agora vamos para a próxima parte para ver isso, né? Você interligar um capítulo com o outro, que novamente é a mesma questão. Isso para você é óbvio, mas nem sempre para o leitor né? O que é que eu tenho, o que a questão constitucional tem a ver com o que eu falei no primeiro capítulo, né? Nos outros, você faz. Você já começa a dar uma prévia do que vem depois. Você conclui um dando a prévia do que vem depois. Só que do 1 para o 2 que não aconteceu, né? Aí você entra aqui na Constituição, né? Muito bem pontuado. E aí, aqui são as coisinhas que eu anotei que são bem importantes aqui nesse sentido, que você vai falar... Deixa eu voltar aqui para o sumário, só um pouquinho. Você vai falar aqui no capítulo 2, né? Desculpa, no capítulo 3, você vai falar em específico da função social, né? Da empresa, da responsabilidade social. E aí você diz que ela está na Constituição, só que aqui no 2 você não diz. Então, assim, para ter esse diálogo, nem que você remeta e diga essa questão vai ser melhor, né? Você contrapõe a livre iniciativa só ao valor do trabalho aqui no 2 o tempo todo, né? Mas me parece que, além do valor do trabalho, o mais importante que nos traz aí a função social da empresa é você contrapor a livre iniciativa à justiça social, que é o escopo aqui da ordem econômica, né, da regulação da ordem econômica. Então, há aqui essa parte do 2, quando seria ali pela página 139, 138, né, nos momentos que você ressalta, e muito bem, né, que realmente o Brasil assume, né, o sistema capitalista, né, o Brasil assume que vai, então, trabalhar com a livre iniciativa, que a livre iniciativa pressupõe, obviamente, a questão do lucro, mas que não um lucro ilimitado,
né? Esse lucro tem um limite, que são todos os fundamentos ali. Dignidade humana, valor do trabalho, a própria questão ambiental, né? Que é a sugestão que você dá, né? Mas também a justiça social num sentido mais amplo. Eu acho que com isso fica até mais completo e você já dá a prévia para o capítulo 3, né? Você já falar aqui da justiça social, lá na página 165 também, né? Quando você fala da opção pelo sistema econômico capitalista, também seria importante aqui. Fala do perfil humanista e tudo mais, mas só faltou aqui a justiça social, até porque eu gostei muito aqui com certeza, a influência da sua orientadora, né? Tirei aqui, da Marta Nussbaum, né? Quando ela fala da questão da desigualdade, né? Porque realmente a gente que trabalha também com direitos humanos, né? Chega um ponto que a gente percebe, né? Se o desenvolvimento, né, enquanto um direito humano, ele é o integrador, né? É aquele que expressa aí, você tem aí o meio ambiente sadio, você tem a vida, você tem a educação, você tem, né, todas essas questões que o Amartya Sen coloca. Por outro lado, de fato, a desigualdade, desculpa, professora de Costa, a desigualdade, ela é a mãe de vários outros violações a direitos humanos, como você bem colocou, né? A violência, a questão sexual, a questão da saúde violada, a questão da educação que não se tem com qualidade, enfim, né? A miséria, né, que a gente tem no nosso país, que é tão rico em outros aspectos, né, ou que tem tantas pessoas com tantas riquezas, né? Então, a desigualdade, ela acaba se colocando aqui, né, e se impondo realmente, como a Marta fala, como uma teoria da justiça, ela não pode negligenciar essa questão, né? Então, só para pontuar, assim, que eu achei bastante interessante essa conclusão que você traz aqui no segundo capítulo. O capítulo 3º, então, que, como a professora Gina falou, é a parte que eu mais estudo, né? Aliás, inclusive, o livro da professora Gina sobre a questão da responsabilidade social eu adoto na minha disciplina, né? Porque ele traz uma série de conceitos ali que a gente não encontra, né? Na verdade, assim, a gente tratar desse tema, eu costumo brincar com os nossos alunos, né? Com os meus alunos lá em São Paulo, que a gente é meio, como diz o Caetano Veloso, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Se por um lado é um tema novo, instigante, né? É um tema que nos conquista, né? Por trazer tantas possibilidades, né? Por outro lado, a gente verifica que no direito ainda é um tema em construção, né, professora? O tempo inteiro a gente esbarra com problemas conceituais, inclusive, né? O professor Randall representa aqui a área da administração, já fui me socorrer aqui, inclusive do Pupin, que está aqui na sua, né? Já fui me socorrer do Pupin para me dar um conceito, né? Eu queria um conceito fechado, a gente é muito conceitual no direito, né? Não é nem conceito, a gente quer definição. O que é definir? É por um fim, né? Então, é dizer de uma vez por todas que responsabilidade social é isso, né? E eu tinha muita dificuldade em conseguir essa definição. E aí, o que eu fui perceber pelo Pupin, né? Que, na verdade, na área da administração, me corrija se eu estiver errado, professor, o fato de você falar em responsabilidade social corporativa, governança corporativa, seria praticamente sinônimo, né? Governança, não. Mas tá. Bom. Tá, perfeito, obrigada. Só que talvez aqui, se você tratar indistintamente, você não ajuda muito na defesa. Porque, veja, em alguns momentos você fala. No seu primeiro comentário aqui, o rodapé do item 3, você esclarece que você vai tratar indistintamente os termos. Só que aí a responsabilidade social corporativa, no seu sumário, ela aparece bem evidenciada, chegando a dar a impressão, muitas vezes, que ela é diferente. Talvez, pelo menos nos títulos e subtítulos, você usar sempre a responsabilidade social,
né, em vez dessa corporativa, para não gerar, assim, porque a gente, quando eu li o sumário, me pareceu que você tratava distintamente as coisas. Aí depois, quando eu fui ali, né, eu vi que não, que você corretamente iria tratar como a mesma. Só que aí a gente acaba tendo um problema, né, aqui de assim, confundir, né, algo que, na verdade, a gente quer esclarecer. E achei super interessante aqui na página 173, você fazer essa distinção entre a função social e a responsabilidade social, que é outra questão que a gente vê que as pessoas usam indistintamente, responsabilidade social com a tal da função social, né? E por isso que eu digo que eu uso o texto da professora Gina, né, para deixar claro, olha, a responsabilidade social implica, né, numa questão que não é a obrigatoriedade, né, no sentido da lei, porque cumprir a lei é a obrigação da empresa, e aí, né, mas esse aspecto, né, da voluntariedade da responsabilidade social é um aspecto que muitas vezes é negligenciado, e por isso que o pessoal confunde função social com responsabilidade social e quer colocar a ética, né, na função social. A gente já tem essa parte regulada pela Constituição. Se a gente já tem o direito garantido isso, a gente não precisa apelar para a ética, para a função social, certo? Né? Porque senão a gente fica, à mercê do empresário ser ético, né? Ele tem, para cumprir a função social, se ele é ético, se ele não é ético, não cabe ao direito, né? Essa antiga distinção lá entre ética e direito, né? Não cabe ao direito. Agora, para a responsabilidade social, sim. Né? E é interessante aquele levantamento que você fez, do entendimento das pessoas sobre o que vem a ser responsabilidade social, exatamente por isso. Quer dizer, é um conceito que a gente tem dificuldade de trabalhar, né? Ou de definir. Né? Eu também me socorri de um autor, ele é da Universidade Complutense de Madrid, chama Aldo Orchesi. Ele escreve um livro que chama Capitalismo Humanista. O Aldo ele foi membro da Comissão Europeia, né, para a elaboração de um manual de boas práticas de responsabilidade social. Então, como é que primeiro, o que eles tiveram que fazer? Chegaram à conclusão que eles iam falar com tal empresa, vocês têm responsabilidade social? Temos. O que vocês fazem? Faço isso. A outra, tem. O que vocês fazem? Isso. Então, ele começou a ver o amplas possibilidades de atuação como responsabilidade social, e ele fez o seguinte, antes de a gente querer fazer um manual com boas práticas, a gente precisa primeiro verificar o que existe, né? Então, eles trabalharam com uma pesquisa em vários países, né, da Europa, com várias empresas, no sentido de primeiro ouvir o que elas tinham a dizer sobre o seu entendimento, né? E ele tem como conclusão questões muito parecidas com a que você traz aqui e com que estão colocadas, que são aí passando desde da contability, né? Com aí o compliance nas empresas, né? A transparência, né? Com relação à sua governança e tudo mais, até o respeito a direitos humanos, né? Que é a parte que eu trabalho, assim, né? O papel da empresa na defesa, né, dos direitos humanos, inclusive na sua implementação, e não só no não violar, né, mas um passo mais além, que seria o de também implementar, né, direitos sociais, por exemplo, né? E aí a gente cai novamente aqui em algo que só se responde de novo pela função social. A gente cai na questão, mas qual é a obrigação da empresa com isso? Que a gente vê ali na sua resposta, né? E aí, pedindo desculpa aí à plateia, mais uma vez eu me socorro aí de uma análise literária, quer dizer, do Homem-Aranha, quando o pai dele, o tio, fala, né, grandes poderes implicam em grandes responsabilidades, né? Então, a empresa, como aquela que se agigantou, né, e conseguiu grandes poderes aí durante todo o século XX, cada vez mais consolidada no século XXI, né, ela vem se colocar, né, como algo que não pode ter só o benefício, né? A gente não pode ter só o lucro socializado e o prejuízo, não, o lucro só para eles, né? E o prejuízo socializado, como é o caso de Mariana, que você bem citou, né? Porque ainda aqui no Brasil a gente entra nessa questão da transparência, porque ali a gente tem o quê? Um problema que é sério, que é o poder público e a corrupção,
né? Porque a questão toda era que os fiscais que iam lá avaliar o que estava acontecendo não denunciaram as rachaduras, né, na barreira. Então, já era uma crônica anunciada, né? Então, assim, fiquei bastante contente com as tuas conclusões, assim, com relação a esse capítulo, porque você esclarece, né, bastante questões aqui, ó, na página 185, né, que a responsabilidade social tem uma ampliação voluntária, né, tem um aspecto voluntário e, nesse sentido, ela se distingue da função social. Então, a função social, ele não pode fugir. E é como você bem coloca, ela é fruto da função social da propriedade, né, que dá por decorrência a função social da empresa, do contrato, né? E é interessante também esse livro do professor Lucchesi, porque ele tem, a formação dele também é econômica, né? E mais uma vez está aqui na Unifor, participando de uma sessão solene de análise de uma tese, momento maior do curso de doutorado. Muito me honra estar aqui, professora Regina. Também faço uma saudação aos demais membros da banca, professor Michele Carducci, a professora Ana Carla Pinheiro Freitas, professor Andal Martins Pompeu, professora Samira Aide Alfarra Naspoli Sanches. Muito me honra também dividir esta bancada com vocês. Bom, ao examinando, eu já o tranquilizo dizendo que gostei muito do trabalho, uma pesquisa ampla. Farei alguns comentários, inclusive para demonstrar que a função que nos compete aqui é muito importante e com o intuito de colaborar com esse momento solene e com a vossa formação acadêmica. Mas já tranquilizo que gostei muito. De fato, é uma tese de fôlego, muita pesquisa, muitos livros, mas eu tenho muitas observações também aqui a fazer. De início, algumas considerações de caráter mais de metodologia e de aspectos formais. Da leitura, eu gostei muito, mas encontrei ainda alguns erros de, talvez, digitação. Depois você faz uma correção antes de entregar. Algumas palavras que estão reunidas, estão juntas, então isso é sem importância, mas queria pontuar para que você, antes de fazer o depósito definitivo, fizesse a devida correção. Queria falar um pouco sobre a pesquisa empírica. Muito interessante fazer pesquisa empírica. Eu me recordo que em 2016 estava com um projeto financiado pelo CNPq, estudando direito ambiental, especificamente a cláusula de repartição de responsabilidade em matéria ambiental. E fiz uma pesquisa empírica, aplicação também de um questionário, e foi a primeira pesquisa em direito na Plataforma Brasil. Eu falei, o comitê basicamente composto por médicos, eles disseram, foi a primeira vez que alguém postula na área do direito no Ceará. Falei, precisa incentivar, porque o direito hoje precisa desse tipo de resposta, precisa ter informações, dados concretos. Então, eu te parabenizo por isso. Mas tem uma consideração a fazer, Marcos Maurício, sobre a sua pesquisa empírica. Por que fazer sobre responsabilidade social? Veja que a sua temática é a teoria do decrescimento econômico, um estudo sobre a viabilidade de aplicação no constitucionalismo brasileiro para o alcance da sustentabilidade. E você fez a pesquisa empírica para buscar a percepção do que é responsabilidade social, que é algo acessório no contexto. A mim parece que poderia ser muito mais útil para o teu trabalho uma pesquisa empírica, se a ideia é fazer pesquisa de percepção, sobre o que é o próprio decrescimento, o que é que se entende por decrescimento econômico. Tem a ver com o núcleo central, ou o conceito de sustentabilidade. Mas a opção foi essa, de buscar a percepção sobre o que é responsabilidade. Também a mim parece que caberia aqui uma explicação na introdução sobre o porquê da utilização do decálogo do Centro Mexicano para a Filantropia, por que essa escolha, uma explicação mais ampla, simplesmente você disse que assim o fez. Então, por que esse foi o modelo eleito para a pesquisa? E também uma explicação que é uma pesquisa empírica de pura percepção. E aqui há de se discutir a validade delas. Eu me recordo, só fiz uma pesquisa empírica com autorização da plataforma e do comitê de ética, etc., mas já fiz muito estudo sobre essa matéria e a utilidade da aplicação das mesmas em direito,
das pesquisas empíricas, e há uma certa... é de se considerar que a pesquisa de percepção, ela às vezes desvirtua a realidade. Talvez, se fosse a ideia de focar em responsabilidade, melhor seria ter ido às empresas e ver o que é que elas fazem efetivamente de responsabilidade social. Aí você ia ter algo concreto, o que é feito, não o que é dito que é feito. Eu, também em outro projeto, financiado pelo CNPq, algum tempo atrás, que estudava propriedade e meio ambiente, me utilizei de algumas pesquisas feitas pela Fundação Getúlio Vargas, e elas versavam sobre a posição que alguns juízes diziam que tinham. Diziam que tinham, porque quando você confrontava o que o juiz dizia, o que ele fazia na prática, era outra história. Então, a pesquisa de percepção ela tem essa limitação. O juiz dizia que garantia a função social da propriedade. Quando você ia analisar os acórdãos, ele não dava cumprimento ao que ele dizia. Tem a pressão para decidir de tal jeito, de tal forma, tem um advogado que é mais atuante, que está, em regra, do lado mais forte, com algumas exceções. Depois, a atuação firme da defensoria, a gente tem hoje uma equiparação de armas e tal, mas é flagrante que pesquisa de percepção tem essa dificuldade. Entendeu? Então, isso poderia ser explicado também na sua introdução. É um problema que deve ser encarado. Um outro aspecto, você cita aqui algumas decisões do STF. Também convém, sempre que você for citar, dizer por que as escolheu, por que as elegeu. Que decisões são essas? Me refiro aqui especificamente à discussão sobre o princípio de livre iniciativa, em que você traz uma decisão do Supremo para dizer que o Supremo decidiu que é possível fazer o questionamento, ter uma conotação mais social da interpretação desse princípio. Foi uma decisão. O único acórdão. Então, assim, é preciso, na introdução, dizer se isso é o bastante para entender que aquela é a tendência do Supremo, principalmente num Supremo como o nosso, que muda as posições com grande frequência. Então, atente para isso também, porque ali se fixa a ideia de que esse é o posicionamento do Supremo, mas lastreado o argumento numa única e exclusiva decisão, que não era em ação coletiva. Um outro aspecto também ainda formal, esse aqui bem específico, a página 221, na citação 158, você no texto cita Thomas Friedman. Eu gosto das obras do Friedman também, são bem interessantes, só que em rodapé está o Milton Friedman, e a obra é de fato dele, Capitalismo e Liberdade. Então, no texto é que tem a indicação errada. Então, veja aí que o Friedman errado foi citado, a página 221, na citação 158. Gostei da sua introdução, da sua conclusão, atendem ao que se requer. Você, de fato, na introdução detalhou o que ia ser feito, na conclusão mostrou os resultados. Quando a gente vai ver, eu discordo até de algum deles, mas respeito à forma que você fez, entregou o que prometeu. Você disse o que ia discutir e assim fez na conclusão, mostrando o que você concluiu. Bom, análises agora mais de conteúdo, meu caro. O seu trabalho, então, foi dividido em alguns capítulos. O título, como aqui já indicado, é a Teoria do Decrescimento Econômico, um estudo sobre a viabilidade de aplicação no constitucionalismo brasileiro para o alcance da sustentabilidade. E o objetivo, você diz, claramente também na introdução, era fazer uma análise com o objetivo de verificar se no nosso constitucionalismo há espaço para o decrescimento. Esse é o seu objetivo, é isso que você queria fazer e fez, a seu modo, destacando aqui a ideia de sustentabilidade. Em um primeiro capítulo, que engloba as páginas 27 a 102, você faz a análise da sustentabilidade diante do processo de transnacionalidade. Na sequência, no segundo capítulo, a idealização econômica, social e ambiental na formação constitucional brasileira de 88, páginas 103 a 171. Terceiro capítulo, responsabilidade social como instrumento para a promoção da sustentabilidade, página 172 a 252. E o quarto capítulo, que é o núcleo, a teoria do decrescimento econômico e o futuro sustentável da sociedade, no página 253 a 317. Então, eu vou fazer as considerações em cada um dos capítulos, tá? As que
entendo pertinentes. Nesse primeiro capítulo, portanto, a temática é a análise da sustentabilidade diante do processo de transnacionalidade. Transnacionalidade. Há uma primeira afirmação que você faz, que parece que vincula a ideia de sustentabilidade ao processo de globalização. A importância que ela tem parece estar vinculada a essa ideia. Aqui, no subcapítulo 1.2, página 43, você diz: no mundo de relações globalizadas, o meio ambiente se insere como elemento transnacional, não submetendo a países, fronteiras ou regiões, dando a ideia de que é em razão de relações globalizadas que o meio ambiente não se submete a países, fronteiras ou regiões. Mas olha, e se o mundo não fosse globalizado, seria diferente? Não, o meio ambiente teria essa mesma característica, de não submeter a países, fronteiras ou regiões. Então não é esse um fenômeno da globalização, é um fenômeno da própria natureza do meio ambiente. Da própria natureza do meio ambiente. Na sequência, esse capítulo é muito rico, porque você tem diversas abordagens, contextos interessantíssimos. Você cita o Peter Barnes, adoro, o Capitalismo 3.0, cita a Ostrom, interessantíssimo, não é? Cita o Gary Hardin, trazendo a alegoria dos commons, a tragédia dos baldios. O que é que eu considerei aqui? É que o Barnes está lá na frente citado. Eu já citei aqui, não está nesse capítulo, está lá na frente. Porque eu acho que tem muito mais conexão com essa parte do trabalho do que quando você o citou. Porque o que é que o Barnes faz? Ele aponta as falhas do capitalismo e aí traz uma alternativa, que o capitalismo 3.0 pode fazer uso de maneira muito mais incisiva da propriedade coletiva, para proteger o meio ambiente. E aqui, quando você discute essa questão, o Barnes não é citado. Foi lá na frente para falar das falhas do capitalismo. Então, me faltou essa conexão. Tem muita leitura, mas, assim, do mais interessante do Barnes, não está ligado aqui ao ponto central, porque essa é a ideia central do capitalismo 3.0. Obra que, infelizmente, não tem tradução ainda. Eu também uso na minha disciplina e na língua original, fantástico, o trabalho do Peter Barnes. Você critica Hardin, a tragédia dos baldios. Ora, a mim parece que a explicação que ele faz é a mais razoável para entender, para justificar o direito à propriedade. Se nós não tivermos relações de propriedade bem definidas, os bens vão ter um uso ilimitado. Então, a melhor forma de justificar o porquê da propriedade é essa. Melhor do que dizer que é uma realização pessoal ou que é um direito divino, é dizer que é um modo de preservar os bens, é estabelecer a propriedade. E você critica a tragédia dos baldios, destacando que é específica para a propriedade privada ou individual. Não é, cabe também para o coletivo. O que ele pede é regulação, que haja atribuição de propriedade, nem que seja ao conjunto ou ao Estado, que haja uma coletividade dona daquilo, porque vai se sentir dona e vai cuidar. Então, não dá para afastar a tragédia dos baldios com base nesse argumento, tá certo? Então, aqui há uma conexão, em verdade, entre a tragédia dos baldios, que decorre de uma não regulação, não é? Em doutrina se fala de uma tragédia que seria pior, que seria a regulação excessiva, e nesse meio termo é a situação ideal, uma regulação precisa, seja de propriedade privada, seja de propriedade coletiva ou comum, que é o que defende a Ostrom. Você cita a Ostrom aqui, prêmio Nobel, uma mulher fantástica, que também defende isso, que se faça a atribuição mais ampla de propriedade coletiva. Então, há uma sintonia aqui. E o Barnes fala a mesma coisa. E aqui não foi indicado, foi lá na frente, meio fora do contexto. Então, dizer que não haveria condição do meio ambiente ser explicado, a proteção se dá no padrão por Hardin fixada, que, em verdade, é uma alegoria
que ele traz no início do século XX, mas bem mais antiga, não é nem propriamente dele, ele repete a tragédia dos baldios. Isso, enquanto bem como o meio ambiente não estaria sujeito a condições fronteiriças, não teria como comportar a solução que é indicada. Seria muito útil, sim, essa previsão, porque o que requer, em verdade, o autor, é simplesmente que haja regulação, que haja delimitação de propriedade, porque aí os bens serão melhor protegidos. Então, faço aqui essa abordagem sobre esse aspecto. Depois você chega em Klaus Boltzmann, outro autor fantástico, é o melhor livro sobre sustentabilidade. Diversos outros livros você podia espremer que não saía nada, um conceito que era fluido. Foi o primeiro a apontar isso com muita precisão. Tive uma doutoranda na UFC que fez um trabalho especificamente sobre a obra dele. Inclusive, ele quase veio para a defesa da banca, para a defesa da tese de doutorado, mas entrou num período sabático, um alemão que mora há muitos anos na Nova Zelândia, Boltzmann, e tem ligações com o Brasil, especificamente com a PUC do Rio Grande do Sul, o professor Ingo Sallet, e quem que fez o prefácio da tradução do livro dele, ele quase veio, é o melhor livro que expõe o conceito do que é sustentabilidade, e vai buscar na história, vai dizer com precisão a origem do princípio, que é o núcleo central do seu trabalho. Seria muito mais interessante ter seguido essa linha e ter, talvez, feito a pesquisa empírica sobre esse conceito, do que um conceito que é paralelo no seu trabalho, que é o conceito de responsabilidade social. Conceito de responsabilidade social. Mas, bom, assim se esgotou o primeiro capítulo. No segundo, eu faço uma crítica do título. Vejam, a idealização econômica, social e ambiental na formação constitucional brasileira de 88. Idealização econômica, social e ambiental. O que é essa idealização? Na verdade, o que você fez foi discutir a ordem jurídica do mercado. Não tem idealização de nada. A idealização econômica da ideia de que é algo que está fazendo uma análise abstrata da idealização econômica, social e ambiental. Na formação constitucional, quer dizer, foi na elaboração da Constituição, e não é isso que é feito no capítulo. O que você fez foi uma abordagem da ordem jurídica do mercado, muito bem feita, por sinal. Só que eu acho que o título não expressa o que foi feito. O título está desconexo com foi feito. Poderia ser muito bem só da ordem jurídica do mercado, que é isso que você fez. Analisou os princípios com muita propriedade que regem o exercício da atividade econômica no direito brasileiro. Bom, nesse capítulo, um capítulo amplo, você traz inúmeras discussões interessantes. Traz uma abordagem, eu já falei do princípio da livre iniciativa, destacando que a página 118, que o Supremo Federal tem a posição de possibilidade de controle, tanto por parte do Estado, mas também por parte da sociedade, contra abusos no sistema econômico, mas lastreado numa única e exclusiva decisão. Mas está bem situado. Me parece que você fez uma abordagem muito precisa do que é a livre iniciativa, ponderando com a ideia de emprego e criando a base para a discussão que se segue no capítulo 3º. E no capítulo 3º, a responsabilidade social como instrumento para a promoção da sustentabilidade. Aponta que ela tem destacada posição na Constituição Federal. Olha, tratar de responsabilidade social é um tema que, como aqui já foi pela professora Samira destacado, que causa muito debate. Eu sempre gosto de citar um artigo da professora Raquel Einstein, da Faculdade de Direito da USP, brilhante professora, recém-aposentada. Já estive em diversos momentos de debate com ela, brilhante professora, mas muito liberal, posição teórica. Ela tem um artigo escrito com perfeição, com toda a técnica jurídica. Mas sabe o que ela defende? Que se traduza no Brasil a teoria da social responsibility,
está na revista Direito Mercantil, como função social. E qual é a ideia? É confundir. Por quê? Porque função social é um modo jurídico de mudar a realidade. A nossa Constituição ela é transformadora da realidade social. Ela impõe que se transforme a realidade social. Está lá no artigo 1º. E qual é o modo jurídico para isso? É a função social. Em suma, o que faz a função social é definir com quem vai ficar o dinheiro, é propor uma repartição. É por isso que há tanta rejeição. A Einstein fez isso, um artigo, dizendo, traduzam social responsibility como função social. Sabe por quê? Para não dar aplicação à função social. Só por isso. Só em razão disso. E não se pode conceber a ideia. Tem informações diferentes. Você cita aqui cita o supercapitalismo, Robert Reich. Muito bom, esse tem tradução. No original é melhor ainda, porque na língua que ele escreveu, ele que foi secretário de trabalho do Clinton, tem um livro brilhante sobre a origem da responsabilidade social, analisando casos práticos, especialmente na Walmart. E dali se percebe qual é a realidade. São construções teóricas diferentes. Nos Estados Unidos não se fala em função social. A base do direito americano é outra, o pragmatismo de Locke é outra realidade. Então, ali concebida uma construção teórica em que se faculta à empresa uma atuação social. No direito brasileiro, nós temos a Constituição que determina, que se mude, que se transforme a realidade. E dá o instrumento para isso, é o princípio da função social. Então, se tem algo que pode levar à aplicação da atuação empresarial sustentável, é a função social, não a responsabilidade social. Que aqui, como já foi destacado, não são a mesma coisa, nem de longe. Então, o peso que se deu aqui à responsabilidade social, me parece, poderia ter sido dado à função social. Ela sim é capaz de levar, de fazer, se exigir da empresa um comportamento como é previsto em tese já na Constituição. Não é responsabilidade social, porque aqui a empresa faz se quiser. E esse tumulto que há, em verdade, decorre desse viés ideológico de não dar aplicação à função social. Função social que prevê-se na Constituição para a propriedade, está no artigo 5º, está no artigo 170, fala-se em função social da empresa, na Constituição mesmo, mas da empresa pública, quando se diz que a lei que a cria deve indicar qual é a sua função social, e só. Depois, temos as previsões infraconstitucionais sobre a função social da empresa. E tanto já se debateu sobre isso, que esse é o caminho. Esse é o caminho. O caminho é, de fato, dar efetividade à função social, que permite a exigência de comportamentos positivos e negativos à empresa. Tudo decorre da função social. É por isso que as empresas adotam práticas de governança. É em razão disso. O fundamento para isso é a função social. Por isso, aí vem a primeira pergunta, Marcos. Há um subcapítulo 3.3 que diz, para além da função social, a responsabilidade social corporativa. Como é que você correlaciona isso? Você entende que a responsabilidade social vai além da função social, como é dito no teu título? Queria que você explicasse isso depois, por favor. Nesse capítulo, senti falta de uma discussão teórica muito interessante na área de empresa, que envolve de forma direta a sua temática, porque você fala em responsabilidade que a empresa deve assumir, em verdade, em alguns momentos parece confundir responsabilidade com interesse social. Sabe o que é que cabia aqui? Discutir de maneira ampla as teorias sobre interesse social. Qual é o interesse da empresa? Temos diversas teorias contratualistas e institucionalistas. Algumas que dizem que o interesse da empresa é buscar o lucro e só. A linha do Friedman. Outras que dizem que não. O interesse é de buscar o lucro e repartir entre os sócios. Então, aqui a gente tem uma série de teorias, teoria da empresa em si e diversas outras, que caberiam com muita precisão na abordagem que aqui é feita em torno do artigo 185, da página 185 e seguinte, a discussão sobre as teorias dos interesses
qual é o interesse da empresa? Ela é criada para ter um fim. A estrela polar para definir o interesse é o objeto que a empresa tem. Ela foi criada para quê? Ali, a partir dali, se define qual é o seu interesse, qual é o interesse social. E a nossa legislação, ela regula interesse, ela é de uma ambiguidade tremenda. A lei das SAs e o Código Civil, que regula a limitada, os dois formatos mais usados, são de uma ambiguidade clara, não se posicionam sobre qual teoria é a prevalente, qual o interesse a ser perquirido pela própria empresa. É o dela mesma? Não. Senão ninguém mais vai querer montar a empresa. Se tudo que ela gerar de lucro for para reinvestimento, quem vai querer ser sócio de empresa? Precisa compatibilizar esses interesses. Os diversos interesses que existem em torno da empresa. E o que é a empresa? Ela é um feixe de contratos. O ideal é equilibrar esses contratos. É proteger os diversos interesses que giram em torno dela, inclusive interesse na proteção ambiental. Então, em relação ao terceiro capítulo, eram essas as considerações, já me dirigindo para o quarto capítulo, que faço só, mais uma vez, a referência à questão da pesquisa empírica e da ponderação que se deve ter em pesquisa de opinião, pesquisa por questionário, embora seja muito frequente. O Kahneman, que tem estudado comportamento e um livro que é um best-seller hoje, eu fui a um evento recente em Portugal e eram 8 palestrantes, 3 citaram o Kahneman, 2 dos quais o mesmo exemplo, e não se conheciam. Então, está muito em voga estudar teoria comportamental e esses aspectos. E a base da pesquisa do Kahneman é de entrevistas. Ele que é psicólogo e tem teorias fascinantes que mesclam a aplicação da neurociência ao direito, mas ele mesmo cita as restrições. O que se responde não é o que se faz na prática, muitas vezes. Bom, uma segunda pergunta, Marcos, aqui já entrando no ponto central da sua tese, que é a teoria do decrescimento. A ideia era analisar o decrescimento de acordo com a nossa principiologia constitucional. Mas você propõe uma mudança. É porque você concluiu que, conforme a nossa Constituição hoje dispõe, ainda mais espaço para o decrescimento, porque você chega a falar em Pachamama, não é? Em valorização da natureza, em talvez deixar o paradigma antropocêntrico, que é o paradigma que nos guia hoje. É preciso alterar, então, para fazer isso? E aqui eu tenho uma ponderação. Tem um grupo de estudo forte na UFC, com conexões aqui na Unifor também, que estuda a natureza como sujeito de direitos e tem feito avanços nessa área. A minha posição, claro, é que isso depende muito da cultura. É muito lógico para o equatoriano, para o boliviano, pensar assim, porque 80% da população é de origem indígena, tem esse vínculo com a terra. E o direito ele é obra cultural, ele é uma técnica de regulação da vida social. E nós precisamos fazer isso para alcançar a proteção ao meio ambiente. É preciso fazer isso? A mim parece que você chega a assim sugerir. Bom, e por fim, uma terceira e última pergunta, sobre as propostas que você faz ao final. A necessidade de formalizar na Constituição o princípio da sustentabilidade. É necessário? A mim parece que está muito já consolidado que o direito ao meio ambiente é um direito fundamental. O Supremo disse, e aqui o disse de forma reiterada, indiscutível, que é um direito fundamental, contrariando até o argumento topográfico, porque está fora do artigo 5º, e inúmeras decisões assim já consolidaram a temática. Por que formalizar? E por que propor essas alterações no artigo 4º, no próprio caput do artigo 170? Na verdade, o que a mim parece, Marcos, é que falta a efetividade da proteção ao meio ambiente, não regulação. O ministro Herman Benjamin assim decidiu em um acórdão, citou textualmente que o problema nosso em matéria ambiental não é de falta de lei. E diz que o juiz não precisa ser ativista nesse âmbito. Está tudo na lei. Tem havido alguns retrocessos e tem instrumentos para eles serem repelidos.
Então, mudar a Constituição, não sei se seria o melhor caminho, mas apenas dar efetividade ao que nós já construímos nessa área. E, olha, muito do que se fez em matéria ambiental é construção pretoriana, especialmente do STJ. Revolucionou a teoria do direito em diversos aspectos. O direito civil hoje é outro. Falar em responsabilidade sem dano, baseada em dano futuro, a concepção clássica não atende a isso. Mas assim é feito nos tribunais. Afastar a prescrição, inverter o ônus da prova. Então, muito foi feito com base na decisão dos tribunais. É mais questão de efetividade. Marcos, eu fico por aqui, te parabenizo pela sua pesquisa ampla, como destaquei, gostei muito do trabalho. Vamos, então, agora passar para os arguidores da casa. Passa a palavra à professora Ana Carla Pinheiro Freitas e, em seguida, ao professor Randal Pompeu. Bom, boa tarde a todos, todas. Cumprimento a banca, o público, o candidato Marcos Maurício. Agradeço o convite para participar dessa banca. Eu que já participei da qualificação do Marcos Maurício, né, noto aqui no trabalho, nessa obra, né, um enriquecimento, um amadurecimento, né, imenso. Estou muito feliz, me sinto gratificada de estar aqui compartilhando esse momento. Né. A contribuição dos professores que me antecederam foi muito rica. Né. Muitas das considerações que eles fizeram eu faria, não vou repetir. Né. Mas, assim, como eu falei já desde a qualificação, Marcos Maurício, eu assim, admiro você pela coragem, né, de abordar, né, a teoria do decrescimento, que já, pelo título, decrescimento econômico, né, você, na tua exposição, falou que tem um texto do Sérgio Latouche em que ele fala em decrescimento econômico. Mas, na verdade, né, todos os textos dele, ele fala em decrescimento sereno, decrescimento convivial, né? Porque, na verdade, essa questão econômica, para o Latouche, assim como para o Leff, né, é mais voltada para a mudança de uma racionalidade, né, da racionalidade econômica à racionalidade ambiental. Né? Então, é mais por esse viés que é muito teórico, né? Mas que a teoria tem, claro, uma importante repercussão na prática. Né? Eu lembro do Nietzsche, que ele fala que, com as minhas ideias, eu quero derrubar muros. Né? Então, a gente não pode desvincular a teoria da prática, é muito importante essa conceituação. Né? Tem aqui no teu trabalho, como os professores já falaram, algumas observações metodológicas, de digitação, que eu não vou repetir, né? Eu posso até te emprestar a minha tese aqui, e depois você me devolve, para você ver isso aí, e para não me prolongar muito. Eu tenho alguns questionamentos assim, bem pontuais. Né? Por exemplo, na página 56 e 57 do teu trabalho, aqui no último parágrafo, né, desse último parágrafo, que começa na 57, e 56 e 57, você fala, em 1972, foi solicitado um estudo sobre os limites do desenvolvimento, no qual fora formulada a questão sobre o que aconteceria com o desenvolvimento econômico se todos os países efetivamente concretizassem o seu desenvolvimento. Né? Você fala no Celso Furtado, que ele lembra que a resposta foi, se tal acontecesse, a pressão sobre os recursos não renováveis e a poluição do meio ambiente seriam de tal ordem ou alternativa, o custo do controle da poluição seria tão elevado que o sistema econômico mundial entraria necessariamente em colapso. Então, com base nisso aqui, eu te pergunto, como é que se pode conciliar o desenvolvimento econômico,
o desenvolvimento humano, crescimento econômico, bom, essas sempre, né? Às vezes se usa desenvolvimento econômico, crescimento humano, desenvolvimento humano, enfim, tem um trocadilho aí, mas eu creio que o mais correto seria crescimento econômico e desenvolvimento humano. Então, como conciliar esses dois vetores, né? Se o capitalismo, que é a base da ordem econômica, e o meio ambiente dependem da desigualdade social, né? Outra questão, deu para anotar? Se não der, eu tenho aqui, posso te passar. Na página 59, a questão é a seguinte: pode-se traduzir decrescimento econômico como pensar e construir outra economia, que é uma frase do Henrico Leff, que você utiliza aí, por isso que eu estou citando essa frase. Sim, pensar e construir outra economia, página 59. Né? Então, pode-se traduzir decrescimento econômico como pensar e construir outra economia? Aí eu volto ao link com a tua própria, o título da tua tese. Né? Seria o decrescimento econômico ou uma outra economia? Na página 98, com base no último parágrafo, penúltimo e último parágrafos. Então, pode-se estabelecer uma analogia entre o princípio sustentabilidade e o princípio responsabilidade do Klaus Bostelmann, né? E o princípio responsabilidade do Hans Jonas, né? Que o Hans Jonas tem essa obra, né? Já desde a década de 70. Né? Então, o Bostelmann faz, na verdade, uma atualização. Bom, já estou até respondendo, mas, assim, então, pode-se estabelecer uma analogia entre o princípio sustentabilidade do Bostelmann e... o princípio sustentabilidade do Bostelmann e o princípio responsabilidade do Hans Jonas. Na página 166, no primeiro parágrafo, eu creio que seja imprescindível que se reformule. Né? Você escreve assim: para a real efetividade da Constituição, esta deve refletir os anseios presentes e futuros do povo, de modo que essa constitucionalização simbólica saia concretamente do papel e passe a ser a realidade. Página 166, primeiro parágrafo. De modo que o país alcance a maturidade constitucional e a plenitude dos seus objetivos. Como Norberto Bobbio testifica, o problema grave de nosso tempo com relação aos direitos do homem não era mais o de fundamentá-los, mas o de protegê-los. Né? E, com isso, também eu lembro quando o professor João Luiz, né, ele fala: será que precisa modificar a Constituição? Né? Será que precisa inserir esses dispositivos que você propõe na tua conclusão? Né? Porque a nossa Constituição ela é maravilhosa da perspectiva formal. Né? Já está... Né, o meio ambiente é um princípio importante. A gente tem um capítulo dedicado somente à proteção do meio ambiente, que é muito rico. Né? Se a gente conseguir efetivar 1/10 daquilo ali, já estamos no lucro. Né? Enfim. Mas a pergunta não é pergunta, né? Para reformular, né, essa tua afirmação, porque você fala assim: para a real efetividade da Constituição, esta deve refletir os anseios presentes e futuros do povo, de modo que essa constitucionalização simbólica saia concretamente do papel e passe a ser realidade. Então, aqui é um problema de formulação
da afirmação, não é a constitucionalização simbólica que sai do papel, né? A proteção do meio ambiente é que é simbolicamente regulamentada, né? E essa simbologia, no sentido que você trata, simbólica aqui no teu trabalho, é que deve mudar, né? Deve passar do simbólico para o real, para a efetividade. Que, aliás, é uma discussão bem interessante que o Marcelo Neves tem nesse livro da constitucionalização simbólica, porque, quando ele fala de simbólico, né, ele está falando, ele faz esse esclarecimento, porque ele é bem analítico, né, no livro dele, mas, assim, os conceitos de real, simbólico, imaginário, vêm da psicanálise, né, e, na verdade, se você pensa da forma psicanalítica, o simbólico na psicanálise lacaniana é o oposto do simbólico, né, que está expresso aqui no discurso do teu texto, assim como o real, né, o real é aquilo que não se pode simbolizar. Enfim, é bem complexa a teoria do Lacan. Mas, assim, reformular esse parágrafo eu acho muito importante. Também, na página 301, a reformulação do parágrafo 2º. Aí faltou aí é mais da perspectiva formal mesmo. Faltou um sobre aí na metade do parágrafo, né? Do 2º parágrafo. Deve haver a predominância, pelo menos, do altruísmo sobre o egoísmo, a cooperação sobre, faltou o sobre aí, a competição, a fim de que prevaleçam os valores da vida sobre o consumo, enfim. Então, esse sobre aí é bem importante nessa oração. E, por fim, na conclusão, tua conclusão foi bem extensa, né? E eu diria inovadora, né? Assim, muito bom de uma perspectiva, mas de outra, eu acho que você insere, né, sugere a inserção de importantes dispositivos na Constituição sem uma prévia discussão específica sobre eles anteriormente, né? Onde você fala assim, mudar o artigo 3º, vamos inserir um dispositivo. Só isso já daria uma tese, né? Vamos mudar o 225, vamos modificar o 170, o caput do 170, para colocar a proteção ao meio ambiente, né? Na verdade, eu acho que a Constituição ela já inovou bastante e foi progressista e, assim, da perspectiva formal, estamos bem ao colocar a proteção ao meio ambiente como um princípio. Lá é o 6º, salvo engano, 176, né? E a forma como está disciplinado lá, de forma bem ampla, né? Outra coisa que me surpreendeu positivamente, que eu digo que a gente está bem, só para corroborar essa ideia de que estamos bem de lei, é que o nosso Código Civil de 2002, ao regulamentar o direito de propriedade, insere a proteção ao meio ambiente como sendo fundamental, né? Isso é uma coisa, se você pensa que a propriedade era o máximo, que o Código Civil era a nossa Constituição, até antes de 1988, a gente pode dizer isso, né? Então, assim, essa mudança no conceito de propriedade, incluindo a proteção ao meio ambiente, é fantástica. Bom, então, e no mais, assim, tua bibliografia riquíssima, maravilhosa, né? Aliás, como eu disse, eu participei da tua qualificação e fui acompanhando o teu processo, inclusive dos livros que iam sendo adquiridos, né? Ficando com inveja de alguns, né? Já que eu sou professora de Direito Ambiental. Enfim, agora eu acho que eu vou poder ter acesso à tua biblioteca. Então, riquíssimo, muito bom trabalho, com algumas alterações pequenas, pode ser publicado, assim,
sem sombra de dúvidas, e vai ser uma grande contribuição, principalmente pela tua coragem de abordar, né, o tema do decrescimento sereno, decrescimento econômico, como você chama aqui. Meus parabéns. Eram essas as considerações. Obrigada, professora Ana Carla. Passo a palavra ao último arguidor, professor Randal Pompeu, para que também faça as suas considerações. Bom, boa tarde a todos. Boa noite, Michele. Eu gostaria de saudar a professora Gina Pompeu, presidente da mesa e orientadora do aluno, aos professores Ana Carla, Samira, professor João Luiz e o Michele Carducci, que já deve estar aí impaciente, quase na hora dele jantar, né, Michele? Que já são quase 9h30 da noite aí para ele, e nós aqui nessa discussão muito rica. E gostaria de cumprimentar o Marcos Maurício de Holanda, pelo excelente trabalho que você fez. Fiquei muito satisfeito, realmente é um prazer estar aqui nessa banca, cumprimentar também a todos da plateia. Eu participei também da sua qualificação e também acompanhei o seu desenvolvimento, inclusive, como a professora já falou aqui, Ana Carla, acompanhei a sua compra de livros, né, que foi assim, um exemplo para os nossos alunos, que você foi um aluno realmente muito aplicado e dedicado ao seu trabalho. Ser o último a falar, às vezes, é o mais fácil, né, porque tudo que deveria ser dito já foi dito anteriormente, mas também fica numa função difícil de querer fazer aqui uma organização de ideias e um fechamento desse trabalho de análise da sua tese. Mas eu acho que o seu trabalho foi muito bem pesquisado, está uma pesquisa profunda, principalmente na área de responsabilidade social, que é a minha área de pesquisa. Eu sou professor do mestrado e doutorado de administração e sou engenheiro, quer dizer, na sua tese eu vou analisar mais os seus dados, a sua parte de informação que você colocou da sua pesquisa e do que, obviamente, da área jurídica. E, para começar, porque a gente percebe, viu, Marcos Maurício, que quando se elogia muito e depois faz um mais, aí depois do mais aqui vem a bomba para você. Então, eu não vou fazer muitos elogios para não ter que usar esse mais e aí começar a descascar o seu trabalho. Mas também nós temos que fazer alguma observação, né? Porque senão parece que a gente não lê o trabalho. Queria dizer que achei muito interessante você utilizar esse sinônimo de responsabilidade social, responsabilidade corporativa, responsabilidade social das empresas, e por aí vai, várias denominações. Quem foi meu aluno aqui, como a Caroline, sabe aí nos textos que nós vimos, na